tempo de ouvir um spoiler. Já estou descendo com o fisioterapeuta, andando na calçada. Ai, que bom, que bom. Graças a Deus. Muito feliz, muito feliz. Vamos lá. Bom, vamos lá. Faz a prece, seu Roberto. Faço. Então vamos A lá. Elisa vai ler uma paginazinha, né, Elisa? Pô, assim, tá ficando escasso os livros aqui, porque tá em obra aqui. Eu tive que ensacar os livros todos a toque de caixa. Mas ficou aqui o Vida Feliz. Isso, o Vida Feliz. Tem 200 páginas, né? Só não deixa o Nelsinho te ensacar, por favor. Nossa, precisamos ele depende de mim para isso. E nós precisamos de você. Tá bom. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Edevaldo Pereira Franco. A lição 190. Os problemas são desafios para o homem. Toda pessoa que pensa enfrenta problemas, porquanto a vida no corpo transcorre sobre a ação de variadas situações difíceis. Aprende a conviver com eles, tentando resolvê-los quanto possível sozinho. Se não conseguires, busca a experiência de outrem e luta até solucioná-los no momento próprio. Não os transfiras para os outros, que também os têm, embora não o demonstrem. É desrespeito sobrecarregar o próximo com os nossos problemas, sem considerar as aflições que certamente lhe pesam sobre a existência. Um problema hoje solucionado é lição para os que estão por vir. Aprenda a resolvê-los para viver em paz. Fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento ao Cristo, amigo, companheiro, e agradeçamos a Ele a oportunidade de mais uma noite de estudos, no qual adquirimos conhecimentos do Consolador prometido, conhecimentos estes que, muito embora ainda poucos, mas nos permite transmitir a todos aqueles que desejarem conhecer, Senhor, a tua doutrina e te conhecer um pouco melhor. Te pedimos que fique conosco, muito especialmente iluminando o nosso mediador, nosso irmão Afrânio, para que possamos, através das orientações, das explanações passadas por ele, ampliar os nossos conhecimentos. Te pedimos que envolva e abençoe a todos aqueles que se encontram no nosso livro de prece, aqueles que se encontram em nossas mentes e em nossos corações, muito especialmente, Senhor, os desabrigados do Rio Grande do Sul, aqueles que perambulam pelas ruas sem ter teto para se abrigarem, os que se prostituem, os que guardam os leitos doentes, que se encontram em fase terminal, aqueles que estão privados da liberdade tendo culpa formada, os privados da liberdade sem culpa formada. Enfim, Senhor, abençoe a todos nós, especialmente este que vos fala neste instante também com todos os problemas já mencionados e todos os problemas existentes neste planeta. Fica conosco, Mestre, ampliando nossas mentes. Abençoe a todos aqueles que já estão presentes aos nossos estudos, aqueles que ainda chegarão, e aqueles que por algum motivo não poderão chegar. Mas, de qualquer maneira, Senhor, abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja, Senhor. Que assim se faça agora e sempre. Graças e graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Zé Roberto. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Zé Roberto, meu amigão. Boa noite, Boa Zé noite, Roberto. Elisa, Fran, seu Roberto.
Boa noite, Roberto, Consuelo. boa noite. Boa noite. Ô, gente, se eu Boa sair noite. antes, Boa vocês me noite, boa noite a perdoem, que eu tô com uns todos. probleminhas aqui, tá? Tá com probleminhas, nada sério. Os probleminhas. Não, Se quiser Nada um sério. problemão, eu te arrumo. Te arrumo os problemão aí. Você sai mais satisfeito. Acabamos de não, ler que não devemos preocupar as pessoas com os nossos problemas. Exatamente. pois é, nada sério. Nada que não Ah, tenha então- solução, Então tá ótimo. tá Se bom? tem solução, Obrigada. tá perfeito. Bom, deixa eu só, Solucionado estará em algum momento. antes de começar, falar sobre que a Delma, né? A Lourdinha colocou ainda há pouco no grupo que a Delma não está legal, né? Está na CTI de um hospital, não falou qual. São Francisco de Paula, tá? Tá, Então, então o dia me passou agora, São A Francisco Delma. de Paula. Eu pedi Né? por ela na minha Uhum. mentalização aqui, eu pedi por ela. E repetindo aí, Elisângela Gomes da Silva Medeiros de Souza, Rua Licínio Barcelos, 338, Casa 2, Irajá. Tá? Continua ainda difícil a situação dela, mas nós vamos continuar pedindo. O máximo que nós podemos fazer no momento é isso, tá? Quer falar, Zé? Não só boa noite para todos, tudo de bom. Eu não sabia que a Delma estava. A gente também não sabia, a gente ficou sabendo agora no grupo. Eu também só vi ainda há pouco, antes de entrar. Nós não sabíamos, eu fiquei sabendo também agora. Bom, agora nós vamos lá. Tá? Hoje é o Céu e o Inferno, nós estamos no capítulo 4, no item... Ih, rapaz, esses itens são grandes, né? É só abrir no item 11 e voltar 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos atrás. Voltar atrás 5 parágrafos. Entre os seres que ele eriçava os cabelos. Isso aí, né? Nós estamos falando sobre o quadro do Inferno Pagão. Isso. Da novela. Para mim, a página 51, né? Para mim, é 47. Entendeu? 51 a minha também. Então, nós estamos falando que é com o Telêmaco, que é um personagem da mitologia grega, né? Foi levado ao inferno, assim como outros poetas, outros, né, autores, e o padre François Fenelon, né, escreveu e nos trouxe essa informação, e Kardec coloca aqui no Céu e Inferno, e mostrando para a gente que o céu, o inferno, desculpa, o inferno do pagão, desses pagãos, é mais parecido com a doutrina espírita que o inferno cristão, que nós vamos ver daqui a pouco. O inferno cristão é um inferno cheio de terror, tá? Cheio de... E foi assim que nós passamos esses últimos 2 milênios, né? Não era pelo amor, era pelo temor, não é isso? Então, vamos lá. Achou todo mundo? Uhum. Entre os seres que lhe eriçavam os cabelos, viu Telêmaco vários e antigos reis da Lídia, punidos por haverem preferido ao trabalho as delícias de uma vida nativa, quando aquele deve ser o consolo dos povos e, como tal, inseparável da realeza. Estes reis lastimavam-se reciprocamente a cegueira. Dizia um ao outro que fora seu filho: não vos tinha eu recomendado tantas vezes durante a vida, e ainda antes da morte, que reparasseis os males ocorridos por negligência minha? Ah, desgraçado pai, dizia o filho, foste vós que me perdestes. Foi o vosso exemplo que me inspirou o Fausto, o orgulho, a voluptuosidade e a crueldade para com os homens. Vendo-vos governar com tanta incúria, cercado de aduladores infames, habituei-me a prezar a lisonja e os prazeres. A gente vê com uma informação importante, que aí está falando do filho, né? Mas a gente vê qualquer pessoa que tiver uma posição de destaque na nossa sociedade tem que tomar muito cuidado, porque de uma forma ou de outra é exemplo, né? Para os jovens seguir. Você vê que um jogador pinta o cabelinho lá, no outro dia está todo mundo com o cabelinho pintado, Todo né? mundo de cabelinho Nas ruas, pintado igualzinho. Não é? Então a gente tem que tomar, eles, né? Gente não, quem sou eu? Eles têm que tomar muito cuidado com isso aí. Por quê?
algumas coisas que eles falam, ou algumas atitudes que eles tomam, né, algo que eles fazem, vão servir de exemplo. E se o cara foi encaminhado para o mal, achando que aquilo é o certo, né, às vezes foi a informação que ele teve, já tinha essa queda para o... Né, poucos espíritos resistem às tentações, né? E é responsável também. Isso não é só para esses reis, não. Isso aqui é uma coisa bem atual, né? É uma coisa que está trazendo lá de trás, mas que nós... Isso não mudou, é lei divina. É questão do exemplo. É claro o exemplo que o pai deixa para o filho. O filho É. se torna aquilo que ele vê o pai ser, né? Exatamente. Tipo assim, só sei ser desse jeito porque era esse jeito que eu vi. Meu pai era assim, Ele meu pode, avô era assim, eu não vou mudar. Fala, Zé. ele pode até seguir o pai, mas não vai eximir ele dos erros dele. Não. Né? A gente vê isso lá no Kardec e tudo mais, né? Em outros livros, que não vai eximir. Né? Não vai. Arrasta, Tanto que arrasta. Só que, ele pô, ele tem que está ter aqui, né? o. Assim, vê lá, renúncia. O que o cara fala para ela? Você vai para lá mesmo, tem certeza? Eu nunca vi, eu já vi muitos voltarem de lá, né? E com grande expectativas e voltarem maus. Né? Então, seres de luz, né? Vamos dizer assim, botar assim, melhores do que nós, vir daqui e voltar pior. Né? Ô terrinha safada essa aqui. Ai. Meu Deus do céu. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Mas a Caí de gente. paraquedas. Mas não diz que a gente nunca retrocede? Como é que você pode vir pior? Não, e pior ninguém vem. Não é. Ninguém... É aquela pergunta, ninguém nasce para fazer o mal, né? Todo mundo nasce para se melhorar, para crescer. Né? Agora, o que acontece? A pessoa já tem a tendência, né? Aí encontra o empurrão, vai junto, né? Esse é o grande mal. A famosa pergunta 645 é sobre esse assunto aí, né? A questão que que o arrastamento é quase irresistível, né? Irresistível. O arrastamento existe, a resposta dele, mas irresistível não é. Mas, poxa, quantos espíritos resistem? Né? Porque quantos já estão num certo nível de evolução para resistir? É complicado isso. É o exemplo que nós falamos aqui do pintadinho de cabelo. Tem os que não pintam o cabelo. Né? Maria vai com as outras. Tem uns que nem... Pô, esse jogador, não sei o que ele faz, eu não sou muito, não gosto muito. Né? Não sou muito fã dele, não. Né? É uma situação terrível. Porque aqui está falando do pai, mas isso é geral, no geral mesmo. E, infelizmente, eu tive uma professora no ginásio, na época de ginásio antigamente, né? E essa era diretora do colégio, era professora de 2 ou 3 matérias. A mulher tratava a gente que nem general, na moral mesmo, gente. Mas a mulher, a gente procurava um defeito, né? Ela devia ter, mas a gente não achava. Então ela tinha uma autoridade moral sobre o colégio todo. A gente até brincava que tinha um aluno, um amigo nosso, e ele era famoso, lá nas ruas, assim, na escola, o famoso João Capeta, tá? E depois, na 8ª série, se tornou o João Anjinho. A mulher consertou ele na boa. Sabe o que ela fazia, gente? Pegava ele, assim, estou precisando de um voluntário. João, vem cá. Entendeu? Ela não deixava ele fazer as bagunças dele, ela sempre ocupava ele com algo útil, então ele foi gostando daquilo. Foi gostando. Hoje você precisa conversar com o João, né? Ele tem um pouquinho mais de idade que eu, deve ter uns 3 anos a mais que eu, mas pô, um cara exemplar. O apelido continua, tá? Né? O apelido de infância é fogo, né? Uma vez Então, capeta, sempre capeta. sempre capeta. Mas o que eu estou falando é isso aí. Ela foi um exemplo. Poxa, eu sempre elogio essa diretora, dona Wanda Helton. Né? Eu sempre já desencarnou há muito tempo. De vez em quando eu boto na mesma hora. Poxa, foi fora de série. Né? Eu vi demais nela. Né? Não só eu. Todo um grupo que esteve com ela. Mas se fosse o contrário, gente. Infelizmente, né? É o que a gente vê aí.
Bom, vamos lá. Vamos lá. Acreditei que os homens eram para os reis e que os cavalos e outros animais de carga são para aqueles, isto é, animais que só se consideram enquanto proporcionam serviço e comodidade. Horrível, né? Horrível. Que comparação esdrúxula, né? Mas o filho está falando para o pai o que ele pensou, que vendo o pai fazer aquilo, né? Vamos lá. Acreditei, e foste vós que o fizestes crer, que mo fizestes crer, sofrendo agora tantos males por vos haver imitado. A estas recriminações aliavam as mais acerbas blasfêmias, como que possuídos de raiva bastante para se despedaçarem mutuamente. Quais notívagos mochos, em torno desses reis, corvejavam as suspeitas cruéis, os vãos receios e desconfianças que vingam os povos da tirania e a moleza displicente que duplica os sofrimentos sem a compensação de sólidos prazeres. Viam-se muitos desses reis severamente punidos, não por males que tivessem feito, mas por terem negligenciado o bem que poderiam e deveriam fazer. Semana passada, algo em algum estudo falou sobre a pergunta 642. Olha ela aí de novo. Né? O bem que não fizemos, né, é uma dívida para a gente, é um débito. É o bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Então, está aí. Né? Eles ali, um não confiava no outro, né? Deve ser um clima, né, horrível, né? Um com raiva do outro, um não confiando do outro, e estavam, né, nessa questão aí por causa disso. Tiveram a oportunidade como reis de fazer o bem. Isso é no mesmo caso daquele livro, do livro Libertação, daquele cientista que estava sendo julgado entre os avarentos. Eu não fui agiota, não, fui homem de letras. Né, mas você tinha as letras, mas não ensinava. Era só para você, ué? Olha só. Alguém é professor, gente? Lourdinha hoje não está aí, não. Eu sou professor, quer dizer, não sou mais. Então, quem tem o saber, qual é a obrigação? Distribuir o saber. Quem tem dinheiro, qual é a obrigação? Gerar empregos, riquezas. Né? Quem tem isso, tem que fazer aquilo. E, na verdade, nada é nosso. Né? Ainda não inventaram aquele famoso caixão com cofre forte ou com gaveta. Não conseguiram inventar ainda. Ou seja, vai ficar aqui, que nós não somos donos, nós somos os mordomos infiéis, que nem a parábola, né? Infiéis. Instrumentos. E levar para quê, né? Levar para quê? Vamos lá. Viam-se muitos desses reis severamente punidos. Peraí, me perdi. Severamente punidos, né? Todos os crimes, todos os crimes dos povos provenientes da desídia, na observância das leis, eram imputados aos reis, que não devem reinar senão para que as leis exerçam seu ministério. Olha o Saulo aí. Olha o Saulo aí falando, se penitenciando lá. Se lembra? Eu sou o culpado. Eu não mandei fazer isso, eu sou o responsável. Ele tinha essa consciência. Não? Imputavam-se-lhes também todas as desordens decorrentes do fausto, do luxo e dos demais excessos que impelem os homens à violência, instigando-os à aquisição de bens com o desprezo das leis. Sobretudo, recaía o rigor sobre os reis, em vez de serem bons e vigilantes pastores dos povos, só cuidavam de devastar o rebanho com os lobos devoradores. Mudou muito, né? As informações mudou muito, são essas. né? São ótimas informações, né? Parece que está falando dos políticos. Está falando muito dos ditadores de povos da África, né?
Seu Roberto está falando de tudo, até de empresários. Eu estava vendo TV Senado, olha só, não tem nada a ver. E mostrou lá um gado confinado. Eu achei aquilo horrível, mas eu assisti porque eu queria ver o que é que. Aí foi entrevistar o dono. Não, aqui nós confinamos, mas quando é o confinamento engorda mais rápido, mas tem um custo também, né? Mas aqui a gente fica controlando o preço no mercado. Quando baixa R$ 1, por exemplo, nós soltamos os bois no pasto e não vendemos. Poxa, gente, olha só. Quer dizer, eles querem controlar o preço sempre no alto. Não interessa a eles perder alguns centavos. Aí eu estou falando de uma manada que eu vi enorme nessa fazenda, lá em São Paulo, que mostrou na televisão. Eles são um pensamento, poxa, se o cara tem na mão, né, alimento, tem que, tudo bem, que tem um custo, tem que cobrar, tem um lucro, tem que estar gerando emprego, etc, etc, etc. Mas também não pode explorar. Cai nisso aqui também, gente. Cai nisso aqui, tá? Infelizmente, cai nisso aqui. A gente, poxa, dá um poder na mão, é instrumento e utiliza o quê? Para a sua satisfação própria, seu bem próprio, para o enriquecimento próprio que não vai levar para lugar nenhum. Mais ou menos essa questão aqui, que está falando aqui, né? Sobretudo, recaía o rigor sobre os reis que, ao invés de serem bons e vigilantes pastores do povo, né? Só cuidavam de devastar o rebanho, com as lobos devoradores, ou seja, eu e eu, o resto, cada um que... Certo? Ou estou enganado? Não, é isso mesmo. Quem tem o poder na mão, usufrui ao seu bel prazer, né? Infelizmente, né, o sistema capitalismo aí é fogo, né? Mas é isso aí, a gente tem que começar a observar essas coisas, né? E não sei como combater, mas evitar, né? E o principal, que sirva de exemplo para nós, né? Se algum dia a gente tiver algo na mão, o menor que seja, tá? O certo é pelo menos o excesso, não vou falar o principal, o necessário, mas pelo menos o excesso distribuir um pouco, né? De alguma forma, né? Ajudar de alguma forma, né? É isso aí, vamos lá. O que mais consternou Telêmaco, porém, foi ver nesse abismo de trevas e males um grande número de reis que, tendo passado na terra pelos melhores, condenaram-se às penas de Tártaro por se terem deixado guiar por homens ardilosos e maus. Tal punição correspondia aos males que tinham deixado praticar em nome de sua autoridade, é o que o Paulo estava falando, né? Ademais, a maior parte desses reis não foram nem bons nem maus, foram mornos, né? Tal Aquela a sua história, hein? fraqueza. Eles atrasam ou não atrasam? Mas não adianta também, né? É isso que a gente escuta na rua? Vamos lá. Não os autorizava a ignorância da verdade, e assim como nunca experimentaram o prazer da virtude, jamais poderiam fazê-lo consistir na prática do bem. Bom, acabamos o inferno pagão. E a gente está vendo aqui que essa história lá da mitologia é muito interessante, porque tem um pouco a ver com a nossa doutrina, né? Não, O que tem foge um da pouco a nossa ver com a nossa doutrina vida. Tem o que muito a foge da ver com a nossa nossa doutrina vida. é o inferno cristão. Esse é pior. Esse o pau come. Mas pelo andar da carruagem, o cristão tem algumas coisas pagão, tem não? Tem, é misturado. O que é que aconteceu? Eles pegaram um pouco de cada coisa, né? E foram fazendo, criando seus dogmas, criando suas leis, né? E passando para a gente tudo isso. Quer dizer, nós estamos aí há 2 milênios aprendendo isso e vivendo nisso, né? Mas a gente está se conhecendo a verdade e ela vos libertará. Nós estamos vendo o que é o real, o que não é real, né? E vamos, né, fazendo o nosso discernimento e separando o certo do errado, né? E muitas coisas a gente ouvia e achava que estava certo mesmo, porque era a nossa verdade naquele momento. Também não podemos nem nos culpar, nem culpar ninguém que está nessa fase, porque cada um tem o seu momento de lucidez, né? Ele demora a chegar esse momento.
Eu não sei nem se nós chegamos a esse momento, mas já estamos, pelo menos, naquela consciência acordada, né? E vamos lá, muita coisa tem pela frente para a gente ainda, né? Porque esse negócio de transição planetária, o negócio é muito complicado mesmo, principalmente nessa questão de nível de consciência, tá? Nível de consciência. Nós não sabemos o que vai vir aí para nos ajudar a elevar um pouco mais os nossos níveis de consciência. É falar, vem com espíritos de outros planetas, vem assim, vem assado. E a gente está, às vezes, eu imaginava assim, estou falando por mim. Vai reencarnar aqui, espíritos lá de Vênus, não sei de onde, vai chegar aqui, vai nascer, vai ser aquelas crianças perfeitas, aquelas crianças 0800, desculpe, perfeitas, crianças, né, poucos vícios, poucas, só virtudes, digamos assim, só virtudes. Pode. Eu estou vendo que não vai ser bem assim, não. É igual Jesus, achavam que ele ia chegar, guerreiro, em cima de um cavalo. De fogo. Não é bem assim, não. Com anjos tocando trombeta de ouro. Olha só, eu fico ouvindo na internet um monte de coisa. E a gente às vezes fica ouvindo assim e fala, será que isso aí tem razão? O Divaldo falou uma coisa e veio um outro, através de uma outra médium, falou uma coisa bem idêntica ao que o Divaldo falou. Né? Nós estamos hoje um número enorme em todo o planeta, em todas as ruas, todos os lugares tem hoje os famosos autistas, espectro autista. Sim. Né? Sim. E o Divaldo fala que alguns deles nunca reencarnaram nem na Terra. Eu fiquei com isso na cabeça, gente. Por isso que eles não se conseguem, entendeu? Eles não têm os mesmos gostos que nós. Não teve essa trajetória que nós temos, que está tudo gravado em nós. Eles não têm isso. Então a gente começa a pensar, peraí, olha por onde um dos lados que a mudança está vindo aí. É a adaptação desse espírito nesse nosso corpo para fazer modificações psíquicas e perispíricas no nosso corpo. Olha aí o negócio. Para quando a gente reencarnar de novo aqui, eu fico olhando, nós não sabemos nada mesmo, né? E como o alto age, é totalmente diferente do que nós imaginamos. A criança cristal, todo mundo, meu filho, meu neto vai ser cristal. Não é bem assim, não. O cristal vai brilhar, vai dar trabalho, hein? Vai ter que ilustrar muito. Vai ter que ilustrar muito, né, Zé? Muito Nossa Senhora. Todo mundo quer, né? O Divaldo falou e o outro espírito completou. Achei interessante que assuntos a partir de uma fonte. Divaldo é uma fonte, né? Sim, com certeza. Né? E outro foi de uma médium, uma senhora, que fala umas coisas muito boas e outras mais ou menos, tá? Mas eu gosto de ouvir ela de vez em quando. Eu achei interessante quando ela falou isso. Espera aí. Tem muito a ver com o que o Divaldo falou. Uma informação completa outra. Bom, não é como a gente pensa que vai ser, não? Eu acho que a gente pensa muito. Eu vejo que a reencarnação é que nem o Pedro, né? É que Jesus disse que ele vai negar 3 vezes. Claro que não, jamais eu vou fazer isso, não sei o quê. É assim que nem a reencarnação. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Aí Pedro negou 3 vezes, o cara vem aqui, não vou fazer isso tudo, quando chega aqui não faz nada, ainda vai com débito, coitado. É todo endividado ainda. É todo endividado. Assim somos nós. Assim somos nós. Lamentável, mas é verdade. Vamos lá. Esboço do inferno cristão. Vamos ver com o inferno cristão nos reserva. Item 11. A opinião dos teólogos sobre o inferno reúne-se nas seguintes citações. Esta descrição, sendo tomada dos autores sagrados e da vida dos santos, pode tanto melhor ser considerada como expressão de fé ortodoxa na matéria, quanto é ela reproduzida a cada instante com pequenas variantes nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. Kardec está colocando aqui, né, que vai ser apresentado de diversas formas com algumas pequenas modificações. Tá? Vamos ver o que vai ser, que ele está tirando de um livro aqui, né, de uma obra aqui, de um livro, né,
Tá Inferno de Augusto tirando do Calé. Inferno de Augusto Calé. Vamos ver o que esse cara vai trazer aí pra gente. Vamos lá, 12. Os demônios são puros espíritos, e os condenados presentemente no inferno podem ser considerados puros espíritos, uma vez que só a alma aí desce, e os restos entregues à terra se transformam em ervas, em plantas, em minerais e líquidos, sofrendo inconscientemente as metamorfoses constantes da matéria. Bom, até aí tá tudo bem. Tá tudo Por quê? indo Por que muito são bem. esses puros espíritos? Então, puros espíritos não é que é puro, tá evoluído, não. Puros espíritos, ou seja, não tem matéria. É isso que está falando aqui? Sim. Tá? Aí a gente vê, tá tudo certo. Mas o problema vai ser a partir desse ponto. Esse ponto aí foi terrível. Vamos lá. Os condenados, porém, como os santos, devem ressuscitar no dia do juízo final, retomando para não mais deixá-los os mesmos corpos carnais que os investiu na vida. Entenderam? Começa aí. Quer dizer que esse corpo que transformou em água e líquido, né? Vai voltar tudo lá para. Ó, molécula de água que está lá na Ásia. Você tem que voltar para o Brasil correndo para formar o corpo lá do fulano de tal. Olha que beleza, hein? Difícil, hein? Hein? É interessante, né? Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Os eleitos ressuscitarão, contudo, em corpos purificados e resplandecentes, e os condenados, havendo mais no inferno, e os condenados em corpos maculados e desfigurados pelo pecado. Aí não teve jeito, gente. Não teve jeito. Na hora eu me lembrei do Michael Jackson, daquela Thriller. Me lembrei na hora. Gente. Como é que chama mesmo? Zumbis? Zumbi. Me lembrei na hora. Eu não estou entendendo. Vai ficar tudo junto aqui na Terra? Os zumbis e os... Sim. Não, aqui na Terra não. O juízo final é lá do outro lado. Né? Em algum lugar do outro lado que nós também não sabemos. Mas vai ficar tudo junto, tanto o zumbi quanto o esplandecente? É isso que eles estão dizendo? Sim, mas deve ter um lugar para os resplandecentes, paraíso, e deve ter um lugar para os zumbis, no caso, né? A gente entende isso. Tá? Mas continua a mesma coisa, né? Quem está no inferno é o inferno, quem está no segundo... Continua a mesma coisa, né? Só muda... Só que é localização geográfica aí, né? É só uma questão de logística, né? Um vai ser levado para um lado, outro vai ser levado para o outro. Sim. A próxima frase já responde muito isso. Elisa Consuelo, o corpo voltou a ser matéria, deu para entender? É isso que não dá. Não, tudo bem. Não, tudo bem, isso não é nosso. Isso não nos pertence. Já nos pertenceu, tá? Já nos pertenceu. Melhor... A gente acreditava claro, pra com trás, certeza. É melhor só levar como informação e mais nada. Seguinte. Com certeza. Tá bom. Isso os distinguirá, não havendo mais um inferno puros espíritos, porém, homens como nós. Não continua no inferno. Conseguintemente, o inferno é um lugar físico, geográfico, material, uma vez que tem de ser povoado por criaturas terrestres, dotadas de pés, mãos, boca, língua, dentes, ouvidos, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis. Então, nós estamos no inferno? Entendeu, Consuelo? Que o negócio é o que eu disse. A próxima frase iria dizer tudo isso. Nós estamos aonde, cara? Exatamente, foi o que eu disse. O que vem por aí vai ser exatamente o que nós estamos comentando antes. Mas nós não estamos no umbral? Sim, porque... E estamos alegres, rindo, felizes. Felizes da vida. Mostrando dentes com capas que deixam branquinhos.
Ó, vocês estão me obrigando a rir, hein? Depois não fala nada. Exatamente. Eu não ri, não, hein? Você está Então, vamos botando lá. o silencioso para Gente, ninguém na ouvir. época das. Eu acredito que Ainda na não. Idade Média, realmente, isso era mais fácil de se aceitar, né? Porque era uma coisa diferente. Tudo. Mas hoje em dia não tem nem mais como, né, você aceitar uma coisa dessa com um pouco de informação, um mínimo de ciência, ou física quântica, ou seja lá o que for, né? Não tem como. Na Idade Média, sim, isso poderia passar reto, né? Ô, Consuelo, Tranquilamente. se eu te falar que milhões e Tem gente. milhões de gente acreditam nisso, Eu ia então você acabar para de falar Baixada. disso. Vai lá na Baixada, lá ninguém quer saber de escola, de estudar, nada disso. Não sabe Ah, nada, mas não aí interessa. tá aí, né, Ana? Mas aí é o comodismo, né, gente? É aquele que Não. anda com a Bíblia embaixo do braço, para cima e para baixo. Agora, ler que é bom, não, né? Exatamente. Infelizmente, né? Nós vivemos num planeta que há muitos planos diferentes, né? Muitos Aí mesmo, né? fica difícil. É complicado mesmo. A Bíblia é um livro rico. Eu liguei só um Mas pouquinho, porque estava muito frio. tem Não, tá quente, eu liguei já. tem entrelinhas Carol, está que nem quente. todo mundo consegue ler, entendeu? Tem coisas que as pessoas às vezes não conseguem entender e elas vão ouvir a interpretação do pastor que nem sempre é condizente com o que está escrito na entrelinha. E aí elas leem ao pé da letra e levam ao pé da letra e suscita que elas conseguem ver em tudo o demônio, em tudo o inferno, tudo que contradiz o que foi dito, entendeu? O evangelho é uma história, é a história de Jesus. Ponto. Extrair, né, as informações, quer dizer, o espírito da letra, é outro ponto. É o que a gente está fazendo aqui. É o estudo. Você lê um livro, né, você lê uma história, você vai ver. Agora, se você começar a pegar destrinchar aquela história, você vai ver que é diferente do que você só está lendo. Assim é a Bíblia. Eu vejo minha mãe e meu pai, quando estava ali, uma vez conversando com ele falou, existem 2 deuses. Falei, como assim? O demônio e Deus. E aí? É uma Eu me ingenuidade, calei. né, Zé? Eu me calei e tá bom, pai. Isso aí, pronto, acabou. Vou fazer o quê? Você não acha uma ingenuidade? É uma ingenuidade. Mas isso, os pastores e outros que ficam lá, eles vão ter uma certa culpa em cima disso. É o que a gente está fazendo lá do início, né? Eles vão ter uma culpa, uma certa culpa. Mas aqueles que seguiram, né, e viraram pastores também, como eu vejo outros lá, e continuam fazendo a mesma coisa, não se exime. Não. Infelizmente, né? Infelizmente, não se exime. Tem alguns atenuantes, mas os agravantes também estão lá. Exatamente. Porque vai passar a ideia para outras mentes, né? Infelizmente. Isso aí. Infelizmente, né? Porque eu conheço evangélicos. Nossa, eu conheci uma senhora que morreu, já desencarnou. Nossa Senhora. Ela falava espiritismo. Ela não falava. Cara, é muito diferente. Ela é evangélica. Você conversando com ela, pô, tu é espírita. Não, é evangélico. E a igreja, tal. E aí? E aí? Isso que não é religião, é a pessoa. É o ser. É o ser. É o ser que tem a cabeça fraca, que é ingênuo, imaturo, que se deixa levar pela opinião daqueles que querem conduzir a massa. Maria vai com as outras. Entendeu? Tem uns que querem conduzir a massa e se aproveitam dessas mentes que Sim, exatamente. São os níveis de consciência, né, que nós falamos ainda há pouco. Tem mente que ainda está no nível ainda, né, do dormindo. Está dormindo, depois vai para dormindo acordado, que ainda está bom. Depois você acorda. Essa senhora aí já acordou.
Ela está Isso. detonando a igreja, mas ela está acordada, ela está desperta. Não é acordada, não. Desculpa, não no É, nível desperto. Não ela está lá. desencarnou, mas olha, o desencarne dela ter sido muito Então, bonito. tranquilo. É. Pô, Tranquilo. É porque ela já tinha uma cabeça muito boa. muito boa, muito boa. Então, vamos lá. Onde estará esse inferno? Alguns doutores o têm colocado nas entranhas mesmas do nosso globo. Outros, não sabemos em que planeta, sem que o problema se haja resolvido por qualquer concílio. Olha só, outro problema aí. Desde que a igreja se formou, qualquer problema, né, a gente vai ver que há concílios até hoje. Vamos resolver por concílio. E dentro do quê? Da opinião deles de momento. De momento. Né? E o que der lá no concílio é a verdade. A partir daqui, né? Nua e E crua. outros lugares também, não é só a Igreja Católica, não, outros lugares também. Tá? Então, os homens se reúnem, usam o que eles têm de melhor e de pior, e chegam às suas conclusões, e aquilo, a partir daquele momento, né, passa a ser uma verdade. Essas verdades, muitas vezes, não têm muita força, né? Aí, Uhum. um tempo, vão caindo, vão caindo, vão caindo. Bom, vamos lá. Estamos, pois, quanto a este ponto, reduzidos a conjecturas. A única coisa afirmada é que esse inferno, onde quer que exista, é um mundo composto de elementos materiais, conquanto sem sol, sem estrelas, sem lua, mas triste e inóspito, mas desprovido de todo o germe e das aparências benéficas que, porventura, se encontram ainda nas regiões mais áridas deste mundo em que pecamos. Me lembrei de novo daquele filme que eu não consigo lembrar o nome, só a Consuelo que sabe o nome. Só o Robin Consuelo que Williams. lembra o nome do filme. Todo Qual é o mundo nome viu do o filme, filme. Consuelo? Amor além da Amor, Amor além da morte. vida. Amor Além além da da vida. vida hoje. Além da Cara, vida. todo mundo viu o filme, mas ninguém lembra o nome do filme. Esse monte de gente gaga é fogo, né? Pois é, quando ele vai lá embaixo, no inferno, ele sai pisando na cabeça do pessoal que está atolado na lama, né? Aí lá os É, navios velhos, os barcos velhos, parece tomado sargaços, né? Ali na América Central, né? Cheio de barco velho abandonado. Quer dizer, é aquele sem sol, sem lua, sem estrela, sem nada. Olha, aquele filme, poxa, foi muito bem bolado essas passagens. Porque a gente vai ler a literatura espírita, né? Como quem está lá acredita nisso, é isso que é formado mesmo. E Essa é o a grande guia mensagem. espiritual, né? E o guia espiritual dele, o tempo todo é o filho dele, e ele não sabe, ou a filha, eu não me lembro bem, que filho. tá como É um o filho, negro, é o né? filho. É o É o filho, filho, é o filho. e ele não sabe, só vai descobrir isso quase no final do filme, né? Quem É, ajuda ele o tempo todo nessa passagem desse inferno, entre aspas, é o filho, né? isso mesmo, tá Morreu no negro, é. acidente antes. Morreu, Uhum. os filhos morreram no acidente. É na roupagem de um mestre dele antigo, É, um Muito professor. bom filme, muito bom filme. Só que eu não consigo lembrar do nome, né? Amor Eu além tenho da que botar vida. um monte de cola aí Amor nos além da livros. vida. eu Amém, nem sei amor se além da tem vida. mais por aí, eu não sei se ainda está no YouTube, eu não sei. Não vi Não tem, anunciar não mais, não. tem no Netflix, nesses negócios, Eu não? não vi mais anunciado nenhum streaming, não. Bom, vamos lá. Os teólogos mais circunspectos não se atrevem, à semelhança dos egípcios, dos hindus e dos gregos, a descrever os horrores dessa morada, limitando-se a não mostrar como premissas no pouco que dela fala a Escritura. O lago de fogo e enxofre do Apocalipse e os vermes de Isaías. Esses vermes que formigam eternamente sobre os cadáveres de Tophet. E os demônios atormentando os homens que eles levaram à perdição. E os homens a chorarem, rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas.
A visão deles era essa, né? E eu estava falando agora da questão do inferno ainda não cristão, né? Que os primeiros doutores da igreja, né, não se aprofundaram muito igual os gregos, né? Os outros se aprofundaram. Mas depois vão se aprofundar. Não sei quando, não, mas vamos. Vamos lá. Santo Agostinho não concorda com esses sofrimentos físicos, não concorda que esses sofrimentos físicos sejam apenas reflexos de sofrimento morais e vê num verdadeiro lago de enxofre vermes e verdadeiras serpentes saciando-se nos corpos cansado, sua picada, não, peraí, casando suas picadas as do fogo. Nossa, que coisa horrível. Ele pretende mais, segundo um versículo de Marcos, que esse fogo estranho, posto de material como o nosso, é atuando sobre corpos materiais. Os conservará como sal, conserva o corpo das vítimas. Nossa, que viagem. O cara não vai morrer, né? Morreu, mas não morreu. Né? E outra coisa que ele fala aqui. Que viagem foi ótima, hein, Elisa? Que viagem. É o famoso zumbi. Saiu o Consuelo sem querer. Que viagem foi ótima. Eu não ouvi, não. Estou ouvindo agora. Então, veja bem. Olha só, Santo Agostinho aqui. Uma vez eu escutei uma menina veio aqui, falou umas coisas assim da Bíblia, né? Que acontece isso, acontece aquilo. Eu falei assim, olha só, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você é mãe, né? Ela falou, sou. Eu falei, legal. Quantas vezes o teu filho já errou, você já falou, ele errou, você foi lá, deu outra oportunidade, ele fez a mesma coisa, e você deu outra oportunidade, e ele faz a mesma coisa, né? Quantas mães por aí, né, tem filhos adultos que fazem um monte de coisa errada, que bota filho viciado dentro de casa, dá oportunidade, ele rouba tudo, e ela bota de novo. Quer dizer, e olha, a gente é só mãezinha, só um ser humanozinho normal. Agora, você acha realmente que Deus vai pegar uma pessoa e vai botar ela no inferno ad eterno? Deus, criador de tudo que você possa imaginar, né? Não um ser humano, uma energia, né? Vai fazer isso com a criação dele? Aí ela falou assim, não, mas porque você tem que... você não está ensinando o teu filho? E você vai fazer o quê? Vai botar o teu filho no mármore, no inferno, virar de um lado ou de outro? Ela não gostou muito, não, mas... Só se for Carrara. Não tem... só se for se a gente, pai, né, vê o filho errar 355 vezes o mesmo erro e dá sempre novas oportunidades, como é que Deus vai te pegar numa encarnação, né, e te botar no mármore do inferno? Então, dependendo do que ele fizer, dá uma tostadinha. Se fizer uma coisa pior, dá uma tostadinha maior. Se fizer aquela, frita ele. Vontade, Zé. Aí vai embora, é por aí. Agora um detalhe aqui. Quem é que mais trabalhou no livro, na obra da codificação? Estão lembrados que tem um elogio a ele no Evangelho segundo o Espiritismo, que São Luís fala, quem mais trabalhou? Santo Agostinho. E olha o que está falando aqui. Santo Agostinho não concorda que esse sofrimento físico seja apenas reflexo de sofrimentos morais. Mas isso aqui é o Santo Agostinho encarnado. Sim. Pai, como é que fala, né? Pai da igreja, né? Um dos pais da igreja, não é isso? Entendeu? Segundo fala, é a reencarnação de Paulo, né? Segundo fala. Falam que é Lutero também, né? Mas tudo bem. Então, veja bem, Santo Agostinho encarnado, olha a visão dele. Lógico que hoje é totalmente diferente. Tudo que nós sofremos, com certeza, que é consequência do quê? De nossos erros, né? Do moral, né? O físico é coisa. Quem manda em tudo é o quê? É a mente.
É o espírito, né? O físico, a minha mão não vai bater em ninguém se eu não mandar ela bater, né? Mas tudo bem, né? Ele conseguiu também, né, em uma vida de playboy, etc, 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 né? Também dar aquela guinada de 360 graus, que nem o Paulo, né? Ele também conseguiu isso. Era o playboyzão da época dele. Andava só de charrete de luxo, dando cavalinho de pau. Bom, vamos lá. Por aí. Eu achei isso interessante quando eu vi aqui, né? O Santo Agostinho lá, né? Não lá. Parei, ó. Os condenados. Condenados. Aí dessa vez eu marquei, viu? Eu perguntei, mas eu marquei. Os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a tortura desse fogo que queima sem destruir, penetrando-lhes a pele. Serão dele embebidos e saturados em todos os seus membros, na medula dos ossos, na pupila dos olhos, nas mais recônditas e sensíveis fibras do seu ser. A cratera de um vulcão, se aí pudessem submergir, ser-lhes-ia lugar de refrigério e repouso. Nossa, eu não vou nem falar, Consuelo, eu vou Fala ficar que quietinha. viagem de novo aí. Fala que viagem. Mas não é? Viu, seu Roberto? Elisa, Que desfaz as malas, Elisa, desfaz as malas logo, para não ter que viajar de novo. Gente, é muito. É muito. Não, o Kardec é fora de ser que ele bota aqui, poxa, sempre os condenados vivos sempre sacrificados e sempre vivas. Na realidade, nós estamos sempre vivos, mas não no corpo material de novo. Está no outro lado, no outro corpo. Corpo Provavelmente porque a gente sente as torturas da nossa própria consciência, que pesam no corpo, mas é no espírito, não é no corpo físico. Falando depois do desencarne. É no espírito, né? São as torturas da nossa própria consciência. E a cratera do vulcão é mais fresca do que... Nossa Senhora! Ai, olha só, meu hein? Deus! Não é uma viagem? Nossa Senhora! Pensa na cratera de um vulcão. Como pode ser? Deixa só como informação. Vamos lá, vamos ler Não um vamos nos pouquinho. aprofundar tanto, não vamos nos aprofundar. Deixa Quando passar. você pensa numa erupção, você acha que isso aqui é uma viagem. Quantos 1000 graus tem ali durante a erupção, hein? Pergunta lá, derrete Emanuel, tudo. como é que foi Pompeia. Derrete tudo, cara. Derrete tudo. Pra tu ver, Assim, acharam os corpos, né? Mumificados, né? Quer dizer, só a parte oca, só a parte de fora. Oca, até os ossos foram embora. Pra tu ver como é que é o negócio. Era oco. Era só a forma do homem. Pra tu ver como é que o negócio é bravo. assim Vamos ler falam, mais. Não, com tá. toda a segurança, os teólogos mais tímidos, discretos e comedidos. Imagina se não fosse. Se não fosse. Negam que haja no inferno outros suplícios corporais, mas dizem que para afirmá-lo lhes falta suficiente conhecimento. Claro. E pelo menos tão positivo como que lhes foi dado sobre o suplício horrível do fogo e dos vermes. Bom. Consuelo, me socorre. É igual, não, hoje nós estamos hoje nós não estamos assim. Veja bem, apesar de Não, estar mas a pessoa, para imaginar isso, né, teve que estar. Naquela época não tinha droga muito forte, não, para essas coisas assim. Eu não sei onde que arrumou essa viagem, não. Porque não tem cabimento, gente. Que Deus é esse? Isso não é Deus. Isso não é naquela paz. época, Isso não é... mas veja bem, Consuelo, eles tinham saído da época, um pouco antes, eles pensavam que Deus era cabeça de gente, cabeça de corpo de animal, que era o raio, que era o trovão, né? Então, aí nós estamos vendo uma evolução no pensamento, né, em relação à divindade, com todas as dificuldades, né? Nós estamos nesse pensamento aqui hoje.
Nós estamos ainda nesse pensamento. Nós já temos, digamos assim, pegar um véu, puxar uma pontinha assim, ó, dá uma olhada aí vocês aí, ó. Vocês já Não, não podem estou dar uma olhadinha falando no... da É? gente, né, Mazafrane? Você diz que tem É. pessoas que ainda acreditam exatamente no que Sim, está e escrito aí. como? Poxa, Ô, aí. Consuelo, eu vou falar uma coisa aqui pro Não, Zé. eu sei que tem Olha só, pessoas. Não, eu sei que a gente o não é Zé, Rio de Janeiro, né? Eu quer sei, ver a mas. pergunta? Eu vou fazer uma pergunta para o Zé. Zé, você trabalha em outro país ou no mesmo país que é ali, Vila Vicente Carvalho? Você Não, é trabalha em outro outro... país. É É outro outro país. país, Consuelo. É É outro outro país. país. Consuelo, Ah, lá eu as leis sei. são diferentes, o modo de ver são diferentes, é tudo diferente daqui. Tudo É diferente. impressionante. Bem ali, é impressionante isso, né? Mas estão vivendo o momento deles, né? Eu respeito, porque É um pensamento retrógrado, nossa senhora, é um negócio sério. E não consegue segurar esses espíritos mais ferrenhos, assim, mais malvados, mais violentos. Nem esse tipo de pensamento consegue segurar eles, né? Engraçado isso. Né? não. Nem Há esse, uma porque, grande. porque esses espíritos violentos de hoje, né? Esses grandes é, máfia nas favelas, né? Tudo, os grandes chefes, são espíritos, e os soldados são espíritos, os soldados deles são espíritos bem violentos, e são espíritos bem, e são pessoas bem baixa na instrução. Quer dizer, seria mais fácil de você segurar, né? De você segurar com esse tipo de ensinamento, mas nem assim você segura, né? Uma grande quantidade de pessoas estão massificadas pelo diabo, pelo Satanás, e não são massificadas pela existência de Deus e do Cristo. Nós precisamos ver isso. As igrejas hoje massificam essa situação do inferno, do diabo, Uhum. do Satanás. Dão mais ênfase Dão muito mais ênfase. do que Então, Jesus. exatamente. E mas é uma grande quantidade. Hoje a gente vê multidões e mais multidões ouvindo isso 10 vezes, 4 vezes, 5 vezes por semana em determinadas igrejas. Então, o que a gente pode esperar disso? Essa viagem que a Elisa falou aí. Não tem outro caminho a seguir. Porque hoje é a boca do vulcão que está servindo de mais refrigerado do que muitos lugares aí que a gente vê. Uma grande multidão chorando, levantando as mãos, gritando, chorando. A gente vê isso, então a coisa está porque muito massificada, né? É é porque usado também muito o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, né? Não, se você conversa com eles, eles falam muito do Antigo Testamento. Muito Eles não mais. falam de sim, Jesus. sim. Você não escuta a palavra Jesus, quase. Você escuta muito o Antigo Testamento neles, né? Exatamente. E você sabe muito bem, Consuelo, que é uma imensa quantidade de pessoas. Uma imensa. Você vê as igrejas cheias ouvindo isso 4, 5 vezes por semana. Né? É muito Infelizmente. fácil também atrair pelo medo do que por É, outro lugar, entendeu? O medo atrai mais. A mas pelo Igreja terror Católica e fez pelo isso amor. durante Durante tantos muitos milênios, anos. né? Pois é, Ainda tantos faz. anos, tantos. Não Agora faz vem tanto, mas ainda outra. faz. É mais pelo terror Ó, do que pelo amor, né? É, exatamente. olha só, vamos marcar aí. Assim falam com toda a segurança os teólogos. Tá? Esse parágrafo que a gente estava lendo, porque Sim, o sim. de parágrafo de baixo vai começar com o final desse. Então é melhor a A gente gente lê de ler de novo, novo é. ele, porque a partir daí há contudo teólogos 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 mais mais ousados ou ousados, mais mais esclarecidos. esclarecidos. Pois é, Uhum. vai falar do assunto do parágrafo seguinte, tá? Então vamos deixar voltar aí nesse assim, Sim, tá? sim. E semana que vem a gente continua aí de novo, que aí vai pegar, que vai falar agora da Santa Teresinha de Lisieux, né? Teresa de Lisieux, né? Que foi transportada em espírito e tal, e também trouxe novidades sobre os céus, né? Etc, etc. Fica para a semana que vem esse assunto aí, né? Então, propagandas agora, né? Já encerrou o nosso. Vou desligar a gravação.
Acho que eu desliguei.